falando de Cruzeiro, você acompanha o futebol lá em Minas? Ah, sou apaixonado pelo Cruzeiro. Sei lá, eu fui muito feliz. Volto a dizer, não quero ser aqui, parecer que estou sendo mentiroso, mas se fosse para eu estar morando em algum lugar, a não ser Porto Alegre, eu estaria morando em BH. Minha esposa ama BH, eu fiz amigos. É impressionante como o Rio Grande do Sul, o gaúcho e o mineiro se dão bem. E aí tem uma falha minha, né? Como eu estou trabalhando muito, eu estou visitando pouco. E isso é um erro meu. E eu não quero deixar, sei lá, dormir dentro de mim algo tão quente, algo tão legal, que é a história que eu tenho com o Cruzeiro, né? Principalmente pela volta ali naquela fase ruim. Eu sou apaixonado pelo Cruzeiro de verdade. E muitos me perguntam se eu faria de novo. Eu faria mil vezes, eu faria de novo, porque são esses momentos que nos faz crescer como pessoa, aprender, ver que a vida não é bem assim. E o maior aprendizado que eu tive com o Cruzeiro, eu passo até para os meus filhos. Eu peguei o Cruzeiro com muito dinheiro e eu peguei o Cruzeiro na miséria. E a vida é isso, né? A gente tem altos e baixos. Então eu falo para os meus filhos, vocês têm uma vida boa agora, mas pô, vamos se cuidar, porque a vida não é justa. A vida não é justa. Conversa com o pessoal, não? Ah, eu converso com o Pedrinho às vezes, assim. Você viveu o Pedrinho também como patrocinador e nunca tinha vivido o Pedrinho como o dono de tudo, né? Eu vivi o Pedrinho como um investidor no que ele né, principalmente na pandemia, eu conheci ele mais, né, de perto. Ele salvou muito o Cruzeiro lá naquela época, botou muito dinheiro. O Cruzeiro deve dever muito dinheiro pro Pedrinho, né? O Pedrinho, antes de ser dono, ele ama o Cruzeiro. Né? Um cara que faz o que ele fez é porque ama muito o Cruzeiro. E o que depender de mim, eu estou à disposição, não para trabalhar no Cruzeiro. Não dá? Não daria? Não, eu não tenho vontade de trabalhar hoje com futebol. Me perguntam todo dia sobre isso, mas no que eu puder ajudar, com uma ligação, ou com uma visita, com uma fala, eu estou à disposição, porque eu sou muito agradecido de verdade. Doeu ver o Cruzeiro na Série B, assim? Doeu. Mas aí que cria paixão, né? O destino quis que ele desse essa volta e tivesse grande hoje, com uma pessoa que é grande, né? Que é o Pedrinho, né? Que por algum momento foi o Ronaldo também. Mostra a grandeza do clube e também para a torcida, né? Pra torcida entender. Boa a torcida do Cruzeiro? É maravilhosa, é maravilhosa. Infelizmente o Cruzeiro ainda está numa reconstrução. O torcedor tem todo o direito, o torcedor tem pressa. Pedrinho agora vai ter pressa porque está botando dinheiro. Mas tudo tem o seu momento, né? E o Cruzeiro, ele não estava pronto para aquela final. Se fosse esse ano, talvez teria mais chance de vencer. Mas para você ganhar um grande título, você tem que perder outros. Acho que está no processo. É bom ver o Cruzeiro disputando uma final sul-americana, depois do que viveu. E eu acho que o time tem que criar cultura ainda, né? E aí entra na nossa entrevista, é o atleta saber a camisa que ele está vestindo, saber a grandeza do clube, né? Das cores, a história. Eu acho que se o atleta se importar em conversar com funcionários, saber a vida de cada um... O dia a dia ali, né? Ele vai estar sabendo muito da vida do Cruzeiro e da história do Cruzeiro. E o Inter tá pronto para ganhar o Brasileiro? O Inter tá pronto. Eu torço muito pelo Brasileiro. Até hoje, né, quando a gente tá gravando essa entrevista, não tem por que eu não acreditar nisso, né? Então, o ano é longo, muita coisa pode acontecer, mas o momento do Inter, principalmente porque ganhou um Campeonato Gaúcho que não ganhava há muito tempo. 8 anos, galera. E o que vem agora na questão de, né, de time, a competição, o que vem produzindo, sim, eu acho que o torcedor colorado tem que sonhar com uma Copa do Brasil, uma Libertadores ou um Brasileiro. Um desses 3 tem que vir. Tomara. Os 3 não dá, muito difícil. Quem é seu maior parceiro no futebol? O amigo que você fez no futebol? O meu maior parceiro... Eu tenho alguns, assim, né? A gente faz parceiro no futebol, a gente não faz amigo, né? Mas eu tenho alguns amigos. O Diguinho, que jogou comigo no Fluminense, é muito amigo meu, que eu amo. O Renan, o goleiro, que foi campeão, né, categoria de base com o Inter, foi campeão comigo também. Agora ele tá no sub-20 do Inter, já é treinador. Torço muito. O Eduardo Brock foi um cara que eu incomodei pra ele ir no Cruzeiro naquela fase desgraçada. E aí nós moramos 3, 4 meses no CT, justamente para acompanhar isso. E teve uma época que eu falei, cara, eu ferrei o Brock. Por quê? Dava tudo errado, né? Não tava feliz, tava ruim. E aí depois que eu fui embora, acho que a culpa era eu, aí ver o Brock trabalhando no Cruzeiro, dando meio que uma volta por cima, sendo campeão da Série B, botando o clube na primeira divisão e sendo o capitão, me deixou muito feliz. Então, olha, tem o Tinga, que é um grande amigo meu, mas aí já estamos falando de pós-carreira. Claro que eu vou estar esquecendo de um que outro, mas deixa
Vamos O deixar jogador nesse mais espaço. chato que você já jogou? Contra? É. O D'Alessandro. O D'Alessandro é insuportável. Ele provocava durante a partida. Ele vivia o jogo além do futebol. E hoje vocês se dão super bem. A gente sempre se deu super bem. Mas Só em quando eu campo jogava é- contra, eu falava, ô gringo, que desgraçado que tu é. Um pouco do chato que eu virei depois foi aprendendo com o Dali. O Dali me ensinou muito que não é só jogar bem. O futebol é maior que... E ele tinha uma leitura além disso, né? Até o momento de fazer um tumulto, de chamar atenção para um outro lado, de jogar a Segurar responsabilidade mais. para cima dele. Pra gente encerrar, seu time que você já jogou junto, com você, claro, se coloque. Eu não me acho na minha seleção. Você fica no banco de reservas? Eu não sou nem convocado. Quem que é o goleiro? Eu sou amigo deles. O goleiro, o Guzmán, do Tigres. Lateral direito, eu fico com um cara que tem um perfil muito legal, que eu gosto, que é o Edilson. Jogou comigo no Cruzeiro. Índio Bolívar. Lateral esquerdo, o Kleber. Volante, o Sandro, que jogou no Tottenham. Quantos volantes eu posso botar? Uai, bom da sua seleção, não sei qual que é o seu esquema tático. Mas eu já tô me perdendo nos nomes. Você já fez? 4, 5, 6 com o fez Sandro. Dois zagueiros, você jogou com Sandro dois Guinha zagueiros. Azul. Ah, Caramba, eu esqueci do time. pode substituir se quiser. Não, mas eu vou ficar mal com o outro. Tá, então eu vou deixar a Ting e Guinha Azul. Aí pra frente, eu boto o Dali, né? Com certeza. O Fred de centroavante. Eu boto o Thiago Neves. Thiago Neves? Esse time ganharia tudo? Beberia tudo. Esse time era bom da resenha? Era bom. E time vencedor é assim, né? Claro que eu tô sendo muito injusto com muitos outros, né? Mas eram os caras que quando o bicho pegava, tu poderia contar com eles, né? Qual é o campeonato mais importante da sua carreira? A Libertadores, né? Qual? A primeira. Por quê? Porque é a primeira. Até então o Inter era Inter, depois ele virou Internacional. Olha, essa foi boa, hein? Eu acho que essa é a maior sacada e principalmente porque a gente quebrou 90 anos de não ter nada e em 4 anos o Inter teve tudo, com 2 Libertadores, teve 2 campeonatos gaúchos ganhando a final de 8-1, teve 2 Sul-Americanas, só não teve uma Copa do Brasil nesse meio do tempo, mas chegou numa final. E o que você ainda quer da vida? Eu quero triunfar no mundo de empresário. Eu acho que foi isso que eu tracei para minha vida. Eu sou um cara que eu não paro, eu gosto de trabalhar. Eu tenho até uma dificuldade de quando eu converso alguma coisa, não, sábado e domingo não dá. Eu falo, peraí, como que não dá? Eu fiz isso a vida toda. E em casa não te dá um puxão de orelha? Pô, sábado e domingo. Não, mas eu controlo o meu tempo, tá? Isso é o melhor, eu sou dono do meu tempo. Então se eu quiser não fazer nada, eu não faço. Eu acho que isso é o principal, é tu ter autoridade nesse ponto de poder fazer o que você quiser e ter saúde, ter vida, eu curtir, eu sou muito família, eu sou muito de amigos, eu não sou de festa, eu não Nunca gosto. foi? Nunca fui de festa, assim. Eu fui, E esse elenco que você eu falou que fui é bom em de festa. beber, você não ia com eles? Não ia umas baladas com o Thiago Neves e tal? Não, mas eu até fui, mas... Hoje em dia não Eu faz- não iria pra balada direto, jamais, nunca foi. Eu acho que até curti pouco, tá? Tinha que ter curtido mais um pouquinho. Mas eu, tipo assim, as curtições é tudo em família. Qual cidade que é melhor pra curtir? Porto Alegre ou BH? Ou Rio de Janeiro? Em que sentido? De curtir a vida, de sair, de... Não digo só balada, de viver. Eu acho que o Rio de Janeiro, por si só, né? O Rio de Janeiro é rua. O Rio Grande do Você Sul gosta faz da praia? frio. Odeio praia. Odeio... então tá certo. Por isso tá morando aqui em Porto Alegre, faz sentido. Eu não Gosta gosto do de frio? praia. Gosto do frio. Sua comida preferida? Churrasco, né? Mas Quando eu churrasco morei... gaúcho? O gaúcho, só existe esse. O resto é tentativa. Quando eu morei em BH, eu fui morar em Nova Lima. Sim. Sabe por quê? Ah. Porque lá fazia frio. Se olhar com o Sobs lá atrás, quando começou, e o Sobs hoje, tudo que você conquistou, o que você diria pra ele? Que tu foi foda. Né? O que eu tô colhendo e a ousadia que eu tenho hoje nos meus negócios é por causa daquele Rafael lá. Né? Quando o meu filho fez 13 anos, eu perguntei pra minha mãe, cara, por que tu me deixou sair de casa, né? Dava dor no coração de meu filho. Porque o meu filho com 13 anos, tipo, como? Mas claro, são escolhas, são vida e tal. E as escolhas que eu tive deram muito certo, né? Então o que eu mais fico feliz hoje é olhando pra trás na minha carreira, é vendo principalmente que eu sou bem quisto em todos os clubes. E eu falo do fundo do coração, não é porque eu jogava bem ou mal. Porque eu sempre respeitei as cores, eu sempre procurei saber do lugar. Eu morei na Arábia, com 1 ano e meio eu já estava arranhando o árabe, porque eu queria entender o porquê daquilo. E isso é conhecimento, isso ninguém me tira.